Você sabe como é que foi o início do segundo reinado? Sabe as diferenças entre o Partido Liberal e Conservador? Sabe como é que foi o sistema parlamentarista do Brasil? Sabe como é que foi a economia do Brasil na época do segundo reinado? Seus problemas acabaram. É só assistir o nosso vídeo que você vai ter as respostas para todos esses problemas. Então solta a batida aí, compadre. Tchum, tchá, tchá, tchicu, tchá, tchicu, tchum. Eu vou deixar na descrição do vídeo algumas perguntas para a gente responder ao longo da nossa aula. Para a gente começar falando sobre o segundo reinado, é importante a gente voltar só um pouquinho no tempo, no período regencial. O período regencial foi de 1831 até 1840 e tem duas características fundamentais. Uma grande ausência de legitimidade política do chefe de Estado nesse contexto. O período regencial vai se caracterizar por uma grande instabilidade política, porque os chefes de Estados desse contexto não eram da família real. E muita gente vai questionar o poder desses chefes de Estados. Exatamente por isso que muitos líderes políticos do Brasil vão querer a volta da família real. Bem, o grupo ligado ao Partido Liberal vai articular a mudança da legislação para colocar o Dom Pedro II no poder, já que ele só tinha 14 anos e pela legislação da época ele não podia assumir. E vai ser nesse sentido que vai surgir o chamado golpe da maioridade de 1840, onde vão mudar a legislação para que o Dom Pedro II pudesse assumir de fato o poder no Brasil. E o pessoal ficava nessa época assim, é golpe, é golpe, é golpe, É golpe? é golpe. E ao assumir o poder, o Dom Pedro II tinha um grande desafio: conseguir articular as questões políticas com dois grupos, o chamado Partido Liberal e o Partido Conservador. E aqui um destaque fundamental: sempre se diz que Partido Liberal e Conservador, eles são farinha do mesmo saco, mas existem algumas diferenças importantes que eu quero destacar para você. Os liberais eram conhecidos como os Luzias. E uma das poucas diferenças que existem entre o liberal e o conservador, nesse caso o liberal, ele vai se caracterizar por ser defensor da lógica do federalismo, ou seja, uma grande autonomia para os estados do Brasil perante o governo central. Já os conservadores eram conhecidos como os saquaremas. Os conservadores, eles vão se caracterizar pela defesa da centralização do poder nas mãos do imperador. Bom, outra diferença importante entre os liberais e os conservadores são as pessoas que faziam parte desses grupos. Os liberais vão se caracterizar por grandes proprietários de terra e também profissionais liberais, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. Já os conservadores vão se caracterizar por grandes burocratas, magistrados e também proprietários rurais fluminenses, aqui do Rio de Janeiro, e também grupos ligados aos estados da Bahia e também de Pernambuco. Bom, o Dom Pedro II tinha que lidar com esses dois grupos politicamente, e é exatamente por isso, lá no final da década de 1840, ele vai criar a lógica do chamado parlamentarismo. Parlamentarismo brasileiro que vai se caracterizar por uma lógica bem diferente do parlamentarismo tradicional. Porque nesse cenário, o parlamentarismo tradicional serve para limitar os poderes do rei ou do imperador. E no nosso caso aqui, o parlamentarismo vai ampliar os poderes do imperador. Aliás, com o parlamentarismo às avessas, o Dom Pedro II vai usar de maneira muito forte o chamado poder moderador. Poder moderador, inclusive, que tem um vídeo aqui sobre o primeiro reinado, que a gente gravou anteriormente, que eu vou deixar aqui no card para você assistir depois desse vídeo. Valeu? Então, por que foi necessário criar esse parlamentarismo às avessas à moda brasileira? Inicialmente, era fundamental construir a lógica do Dom Pedro II como a grande figura política do Brasil. E para isso, nada mais natural do que resgatar o poder moderador, onde através desse poder, o Dom Pedro II controlava os outros três poderes que existiam: o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, na prática, como que vai funcionar esse parlamentarismo às avessas? O Dom Pedro II vai indicar o presidente do Conselho de Ministros, que na teoria seria aquele que era o chefe do parlamentarismo. Só que o Dom Pedro II tinha autorização de demiti-lo. Ou seja, quem deveria controlar o seu poder estava ali para ampliar o seu poder. Então, exatamente por isso, o Dom Pedro II ele vai, uma hora, nomear alguém ligado ao Partido Liberal e, em outro momento, uma figura ligada ao Partido Conservador. E vai ser exatamente por isso que o Dom Pedro II vai ficar no poder de 1840 até 1889, que é o político que lidera o Brasil durante o período maior de tempo. Bom, o próximo ponto que eu queria falar com vocês era sobre a economia brasileira no segundo reinado.
E aqui inicialmente eu queria destacar a lógica do café. O café que desde a década de 1830, ainda no período regencial, vai se consolidar como o produto mais importante da economia brasileira. A região mais importante do Brasil onde o café vai ganhar destaque é o chamado Vale do Paraíba. Eu vou deixar uma figura aqui para vocês, onde demonstra a região do Vale do Paraíba, que compreende regiões do atual estado do Rio de Janeiro e também o atual estado de São Paulo, que vai ser exatamente os dois locais onde o café vai mais prosperar, mas sobretudo a região do estado de São Paulo. As duas regiões importantes, respectivamente para o estado do Rio e de São Paulo, em São Paulo é o chamado Oeste Paulista. Muitos autores inclusive vão chamar de Marcha para o Oeste à Brasileira, ou seja, cada vez mais ocupando aquela região que vai ser o principal foco da economia brasileira. Já no Rio de Janeiro vai se destacar o chamado Vale do Paraíba, que vai ter um protagonismo, mas não tão grande como a região de São Paulo. São Paulo, inclusive, que vai conseguir prosperar muito na região do Oeste Paulista por causa da chamada Terra Roxa, que tem um solo completamente propício para a plantação do café. Vai ser, inclusive, a partir da década de 1830, que vai surgir um novo grupo político no Brasil que vai ter um destaque mais do que secular, os chamados Barões do Café. Compreendida dessa região do Vale do Paraíba no Rio de Janeiro, mas principalmente do Oeste Paulista de São Paulo, eles vão ficar no poder durante todo o século XIX, inclusive no início do século XX. E aí a gente vai lembrar com destaque a lógica da política do café com leite, que são pessoas ligadas a essa região do Vale do Paraíba e principalmente do Oeste Paulista, que vai se consolidar cada vez mais como uma região importante, não só economicamente, mas também politicamente, desde o século XIX. Por isso que hoje, inclusive, São Paulo ainda é a principal região do Brasil economicamente e politicamente. Se você analisar os últimos presidentes do Brasil, são ligados a São Paulo. O último ponto que eu queria abordar com vocês é sobre a mão de obra nessas respectivas regiões. No Vale do Paraíba, a mão de obra vai ser predominantemente escrava. Já no Oeste Paulista, a gente vai ter inicialmente a mão de obra escrava e já a partir da década de 1840, a gente já vai começar aos poucos ter a inserção dos imigrantes europeus como trabalho nessa região. Porque inclusive em São Paulo vai ter um grande incentivo para a vinda dos imigrantes para substituir a mão de obra escrava nessa região. Porque o Brasil estava debatendo desde a década de 1830 o final do tráfico e também, por consequência, o final da escravidão. Mas isso a gente vai falar só no nosso próximo vídeo. Em São Paulo vai ser adotado o chamado sistema de parceria com os imigrantes, ou seja, os imigrantes vinham para cá e eles produziam nos seus pedaços de terras que eram concedidos a esses imigrantes. E parte da produção tinha que ir para os donos da fazenda. Só que com o passar do tempo os imigrantes começaram a perceber que tudo aquilo ali era uma imensa furada. Porque os fazendeiros estavam com o passar do tempo tratando os imigrantes com castigos físicos, igual eles faziam com os escravos. E aí eles vão começar a questionar. Ué, a gente é escravo ou a gente é um trabalhador diferente do escravo? E a partir disso eles vão começar a questionar essa lógica. Ao longo da nossa explicação eu deixei todas as respostas das perguntas que eu deixei aqui na descrição. Então se você ficou em dúvida sobre alguma das respostas, é só deixar nos comentários aqui que a gente vai debater. Para elaborar o roteiro desse vídeo eu escolhi 2 livros. O primeiro é esse aqui, História do Brasil, do professor Boris Fausto. E o outro livro é o Dicionário do Brasil Imperial, que eu escolhi vários verbetes para compor esse nosso vídeo. Se inscreva no canal, aperte o sininho para você receber notificação sempre quando tiver vídeo novo. E um beijo do gordo e tchau! Pessoal, eu tenho uma notícia muito importante. Para você que acompanha as redes sociais do Zoeira Histórica, o nosso canal, o nosso Instagram, o nosso Facebook, eu venho trazer uma notícia bombástica para você. E a partir de agora você também vai poder fazer aula comigo online, além das aulas presenciais. Você de São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, off the world, pode me procurar no WhatsApp que eu vou te dar todas as informações das nossas aulas online. E é isso mesmo que você está pensando. Você vai ter aula comigo, sem precisar sair de casa. Então se você precisa de um acompanhamento individual e de um estudo direcionado para história específica na UERJ e na PUC, diretamente da sua casa, fecha comigo que você vai se dar bem. Você está falando com o cara, quem mais entende dessas provas discursivas de história. Sou eu mesmo.